Mateus 6, 19. Diz assim a santa palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, que pode ser traduzido também como não entesoureis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas entesoureis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Até aqui. Curve mais uma vez a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós nesta manhã. Que o Teu Santo Espírito nos guie. Tem misericórdia de mim a proclamar a Tua santa palavra, Senhor. Teu Santo Espírito possa nos ensinar, possa nos convencer, possa nos quebrar, nos moer e restaurar cada vez mais próximos à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós possamos aprender hoje onde devemos depositar os nossos tesouros. Nós possamos aprender hoje, definir hoje, identificar aonde nós estamos, aonde está o nosso coração, quem é o nosso Senhor. Traz, Senhor, salvação para aqueles que não foram alcançados ainda pela Tua palavra e fortalece, santifica aqueles que já foram por ela e pela Tua graça e misericórdia salvos. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, após nós finalizarmos o estudo na oração do Pai Nosso, nós vamos avançar com o nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu sermão conhecido como o Sermão do Monte. Nós estamos praticamente na metade do capítulo 6 e vimos que na primeira metade o nosso Senhor descreveu a piedade cristã particular e os perigos de fazer com que essa piedade cristã se torne pública. O bem-aventurado, ele sabe que o Senhor está sempre o contemplando e pratica então essas obras de justiça em secreto, pois é o Senhor que irá recompensar. O risco é confundir as obras hipócritas e as obras feitas com o intuito do aplauso público, do reconhecimento público, como se isso fosse algum tipo de cristianismo, algum tipo mais exaltado de cristianismo. E o nosso Senhor diz que não é. Agora, nessa segunda metade, o Senhor trata dos negócios públicos, das tensões da vida, de como nós lidamos com os nossos bens, de como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com as propriedades, como lidamos com o nosso alimento, com o que nós bebemos, com o que nós vestimos, com o que nós vemos, aonde estão os nossos olhos, se há luz em nosso olhar, e isso tudo, principalmente em quem nós confiamos. Senhores, não existe separação na nossa vida em categorias definidas de espiritual e secular. Não dá para nós separarmos a nossa vida. Não, esse aqui é o meu momento espiritual, esse aqui é o meu momento secular, meu momento normal do cotidiano, onde eu trabalho, onde eu vivo. Todos nós somos filhos de Deus, aqueles que foram por Ele chamados. Agimos, vivemos naquilo que é chamado por Calvino de o teatro de Deus, que é este mundo, diante, constantemente, 24 horas por dia, diante de Deus e, espero eu, para a glória de Deus. Como diz Paulo em Atos, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Sendo assim, não há uma separação.
O bem-aventurado, ele não é filho de Deus apenas na igreja, domingo após domingo, mas todo dia. Ele é também filho de Deus, e ele é também bem-aventurado, e deve agir como tal no seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, no trânsito. Sendo filho de Deus, ele é regido, ele é governado pela lei de Deus, pelos mandamentos de Deus. E é através da palavra de Deus, o que ela ordena e o que ela proíbe, é que ele molda a sua vida. Sendo assim, ele é filho de Deus conversando com seus amigos, conversando com seus colegas, com a sua família. Ele é filho de Deus pagando contas ou sonegando contas. Será? Fechando negócios, fazendo aplicações financeiras, praticando esporte, assistindo televisão, seja economizando ou gastando aquilo que possui. O bem-aventurado é um filho de Deus que come, bebe e veste, e trabalha pelo seu salário, que vive a sua vida aqui neste mundo hoje, todavia sabendo que aqui ele é um peregrino, e que os seus olhos devem estar no autor e consumador da nossa fé, com o coração e as atitudes pertinentes a alguém que possui o reino de Deus, alguém que pertence ao reino de Deus e alguém que aguarda a plenitude do reino de Deus. Nós nos acostumamos a ouvir, e às vezes até sem querer, dividir a nossa vida entre espiritual e material ou secular. Mas essa divisão ela é estranha, tanto nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo como em toda a Escritura. Assim, após Cristo exortar contra a busca do aplauso dos homens, agora ele nos alerta contra a cobiça da riqueza no mundo e a confiança na riqueza. Primeiro, como vimos, Jesus denuncia aquela falsa piedade religiosa, que é um pouco mais do que ostentação, com as suas falsas esmolas, as suas falsas orações, os seus falsos jejuns. E agora, Cristo adverte contra pecados opostos, como a ganância, o materialismo e as preocupações mundanas. Jesus coloca alternativas diante de nós em cada um desses estágios. Há 2 tesouros, na terra ou nos céus. E é isso que nós vamos estudar hoje. Há 2 condições físicas, luz ou trevas. Veremos isso na próxima semana. Há 2 senhores, Deus ou as riquezas. Veremos mais à frente. E há 2 preocupações, ou o nosso corpo, ou o reino de Deus. E John Stott nos diz que não podemos pôr os pés em 2 canoas. Ou nós estamos numa, ou nós estamos em outra. Hoje nós veremos a respeito então dos 2 tesouros. Em primeiro lugar então, conforme o texto que foi lido na liturgia e o texto que eu li, nós aprendemos que os tesouros terrenos, eles são perecíveis. Essa é a marca dos tesouros terrenos. Eles são perecíveis. No tempo de Jesus, objetos de valor, em que normalmente consistiam dos tesouros das pessoas, eram prata, ouro, alguma moeda cunhada com algum material, às vezes mais mole, às vezes não tão puro. Não havia papel moeda. Deuses, ídolos, vestes sacerdotais e vestes festivas, as roupas mais caras. Nós encontramos diversas vezes ao longo da Escritura esses objetos, como os objetos de valor de uma pessoa. Era prometido para alguém vestes, alguma quantia em prata, pesada alguma quantia em prata ou em ouro. As pessoas elas guardavam seus objetos de valor normalmente sob a terra. E nós encontramos isso também em vários momentos. Eles enterravam seus objetos de valor. Não havia agência bancária.
não havia cofre nas casas. As casas eram constituídas normalmente de tijolos de barro, os quais facilitam a deterioração daquilo que eles tinham. Quem podia, quem era um pouquinho mais abastado, tinha em suas casas baús de madeira, aonde guardavam então as suas roupas ou os seus objetos. Destas coisas foram tiradas as expressões usadas aqui pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós lemos arrombar. Arrombar vem de escavar, atravessar, cavalcando. Por isso, na versão que eu li, está minam, onde os ladrões minam, eles cavocam. As paredes de tijolo eram facilmente atravessadas, cavocando, assim como alguma coisa que estava escondida na terra e viria a ser roubada. Nós encontramos também o termo ferrugem, e o ferrugem aqui não é simplesmente aquela oxidação que nós imaginamos em primeiro lugar a respeito de metal, mas essa ferrugem consistia em tudo que podia ser consumido, devorado por bichos, larvas, insetos. As larvas das traças, que era uma das pragas, ficavam nas tramas das vestes, e essas larvas se alimentavam e destruíam as vestes. A oxidação destruíam as moedas, os ídolos. O caruncho, também uma forma de ferrugem, atravessava os baús de madeira e alcançavam os tesouros. Ou seja, os tesouros terrenos, eles trazem uma marca, a corrupção. Eles são corruptíveis. Eles podem ser consumidos por traças, destruídos por ferrugem, ou ainda, se não foram destruídos por nada disso, roubado por ladrões. Eles são perecíveis. Os tesouros deste mundo são perecíveis. E quanto tempo nós gastamos atrás daquilo que é perecível? No grego, Jesus ele faz um trocadilho aqui que é maravilhoso. E a maioria das traduções perde isso. Por isso que eu sugeri. A tradução de Wycliffe é mais literal. Não entesoureis para vós tesouros. Ao invés de juntai. Não entesoureis para vós tesouros. Pelo uso do termo tesouros, ele é um termo muito amplo. Obviamente pode designar muitas coisas. Não apenas riquezas, como nós compreendemos geralmente, dinheiro, mas várias outras coisas. Fica evidente que Jesus não se referiu aqui apenas a dinheiro, apesar de, claro, obviamente, incluir dinheiro. Eu concordo, portanto, por exemplo, com Jerônimo, pai da igreja, quando afirma que não devemos entender a advertência apenas em relação ao dinheiro. Por quê? Porque isso limitaria a passagem, e o entendimento da passagem, a compreensão da passagem e o que Cristo quer nos ensinar aqui. O tesouro terreno pode variar. Existem vários tipos de tesouros terrenos, mas cada um é escravo daquele que o venceu. O guloso do ventre, o lascivo da impureza, o adúltero do proibido. O egoísta é escravo do manter, e o ambicioso é escravo do obter. Calvino diz o seguinte: se a honra é considerada o mais alto bem, então a ambição assume o controle total do homem. Se for o dinheiro, então logo em seguida a cobiça toma o comando do reino. Se for o prazer, então os homens com certeza degeneram em alegre satisfação dos seus desejos. Portanto, em concordância com esses vultos da história, eu subscrevo com o Dr. Lloyd Jones também, que diz o seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, ele interessava-se aqui não tanto pelas nossas possessões, e sim pela nossa atitude em relação às nossas possessões. Qual é a nossa atitude com as nossas possessões? E a essa altura nós já podemos nos questionar de algumas coisas, podemos perguntar a nós mesmos: por quem nós fomos vencidos? Por quem você foi vencido? Pelo ouro? Pela prata?
pelo nosso papel moeda, reais, por um carro, por uma casa? Qual é o nosso tesouro? Ou nós fomos vencidos pelo Espírito Santo e, como Paulo, nós podemos dizer que somos servos de Cristo. Então, entesouramos tesouros no céu. Qual é a nossa posição? Veja o seguinte: as riquezas materiais e terrenas têm em si, reforço, a corrupção e a decadência como marca registrada. São perecíveis, deterioram-se, desaparecem. O que é realçado pelas imagens que Jesus usou. Jesus tinha um pleno domínio da comunicação, traça, ferrugem e ladrões. E, senhores, é loucura fazer o nosso tesouro algo que pode ser tão facilmente roubado. Nos ensina um puritano. Como é que nós vamos ter o objetivo de vida ou o nosso tesouro, aquilo que nós lutamos, algo que pode ser consumido por traça, ferrugem, ou pode ser roubado? Isso nos conduz ao segundo ponto. Os tesouros terrenos corrompem a nossa lealdade a Deus. Um dos versos mais duros de toda a palavra de Deus e um dos versos mais reveladores da palavra de Deus, de todas as Escrituras, é esse verso 21. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Que texto, senhores! A palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 gumes, que corta a tal ponto de separar pensamentos. E quando nós vemos esse verso, nós entendemos o que essa expressão quer dizer. A palavra corta, fere, divide, separa, revela. E ainda para não haver dúvidas, Jesus explica isso no verso 24, que nós veremos na próxima semana. Ninguém pode servir a 2 senhores. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vejamos, os nossos bens, o dinheiro, até mesmo o ouro, nenhuma dessas coisas possui valor intrínseco. Nenhuma dessas coisas possui valor íntimo. Não existe nenhuma dessas coisas que tenha valor em si mesmo. Prestem atenção no que eu quero dizer. Elas não valem por si mesmo. Todas as coisas têm valor atribuído. O que faz uma coisa ter valor é o valor atribuído, o que é atribuído a ela, seja pelo mercado, seja pelo governo, seja pela lei da oferta e da procura, pela demanda. Algo que é muito procurado e que é escasso, que tem pouco, ele é valorizado. É por isso que o ouro vale muito e não o chumbo. Chumbo é fácil de encontrar, não é só porque o ouro brilha, mas é um minério que existe em quantidade limitada. Sendo assim, muitos querem, sendo assim, valoriza. É por isso que quando pessoas sem noção alguma de economia dizem que para salvar um país basta imprimir mais dinheiro. Não, você imprime mais dinheiro, esse valor desvaloriza, porque há muito. Por que o dólar vale bastante? Porque há pouco circulando. Então, valor atribuído pelo mercado, pelo governo, pela demanda e a oferta. Por isso que às vezes uma fruta fica mais cara numa época do ano e outra fica mais barato. E, sobretudo, o que mais atribui valor às coisas? O coração. É o coração que mais atribui valor a qualquer tipo de coisa. Ontem mesmo eu estava vendo um filme onde uma mulher tinha perdido seu filho assassinado. E ela tinha um desenho feito por essa criança. E aquele desenho valia muito para ela. Em determinado momento alguém rasgou esse desenho e para ela foi perder o filho novamente. Para ela foi perder o seu maior tesouro. Por quê? Porque não havia mais possibilidade de ter outro desenho.
pouca oferta, muita procura. E o valor que o coração colocou ali era uma lembrança, era um ponto de contato. É o nosso coração que atribui valor às coisas. E o foco aqui na passagem é o que é valorizado pelo nosso coração. O que é valorizado pelo nosso coração? Eu concordo com um teólogo alemão quando ele afirma que os bens, todos os bens e o próprio mundo, eles nada são sem o nosso coração. Nada são. É o nosso coração que faz as coisas valer. Paul Tripp, ele escreve afirmando que o coração, sendo um termo resumido para o homem interior, ele poderia ser caracterizado como o cerne eventual da sua individualidade, da individualidade do homem. O que isso significa? Que quando a Escritura traz aqui coração, ela está falando do homem como um todo, do seu mais profundo interior, do cerne da sua individualidade. Portanto, senhores, temos aqui uma face de um importante conceito bíblico do homem. O coração do homem, como vimos, é uma forma bíblica para referir-se à totalidade e à individualidade desse homem. E esse coração, ele é atraído pelo tesouro que ele escolher. E exatamente por conta disso é que esse tesouro terá valor para ele. É esse coração que deposita valor em alguma coisa. E porque ele depositou esse valor, é que vale para ele. Compreenderam isso? Aquele desenho valia para aquela mulher. Para nós não valia nada. Às vezes nós temos alguma lembrança de algum ente querido. Às vezes nós temos alguma coisa de estimação. É o valor que nós atribuímos. Cada pessoa tem um tesouro. Mas ninguém pode ter mais do que um tesouro, aonde vai estar completamente o seu coração. Isso significa, meus irmãos, que nós estamos constantemente numa guerra espiritual com relação aos nossos tesouros. Tesouros esses que receberão a totalidade da atenção e da devoção do homem. Lembramos que Jesus afirma ainda que não podemos servir a dois senhores, porque finalmente e fatalmente nós vamos desagradar um deles. Você pode tentar, mas você não vai conseguir servir a dois senhores. Você não vai conseguir ter o coração em dois lugares. E não se enganem, os bens materiais, a riqueza, o mundo, o próprio Satanás, são todos como prostitutas. E como prostitutas que são, não se importam em dividir a atenção. As riquezas, os bens, o mundo e o diabo são como um adúltero, são como um amante. Sabe que a pessoa é casada, sabe que existe uma pessoa de titularidade, sabe que está dividindo esse homem ou essa mulher, não tem problema nenhum com isso, porque são prostitutas. Contudo, o nosso Deus é zeloso, o nosso Deus não admite que seja dividido o nosso coração. O nosso Deus, Ele é zeloso pela sua glória. Jesus é o noivo fiel e não admite infidelidade da sua noiva, da sua igreja. Ou estamos com Ele ou não estamos. Não há meio termo. Aristóteles dizia que entre dois pontos opostos não há meio termo, são opostos. Portanto, os tesouros terrenos, eles se alimentam dos nossos corações, eles se alimentam da devoção que nós aplicamos a eles, e tal como um parasita, lá fazem morada. Nós deixamos entrar no nosso coração, e eles entram, e como um parasita começam a se alimentar dos nossos corações. Entram quietinho, como um cavalo de Troia. Entram convidados pela nossa aceitação.
e tomam os nossos corações de dentro para fora. E só depois que tomaram é que eles se revelam. Até ali eles estão quietinhos. Após se revelar, eles conquistam. E após conquistarem, escravizam. Os fatos das nossas vidas corroboram isso que eu estou falando. Uma pessoa que tem um vício, ela aceita de boa vontade, ele começa a se adaptar, daqui a pouco conquista, daqui a pouco escraviza. O que tem nos escravizado? Isso nos adverte, meus senhores, para a sutileza da idolatria. Porque se nós temos um outro senhor, isso chama-se idolatria. A sutileza da idolatria e a sutileza do mundanismo. E o mundanismo tem entrado dentro da igreja, a convite da igreja, está tomando o coração de muitos dentro da igreja, está conquistando de dentro para fora, e está escravizando muitos dentro da igreja. O amor ao dinheiro não é exclusividade dos ricos que o possuem. E os tipos de tesouro que lutam por nossos corações são dos mais variados. Às vezes uma pessoa não tem problema nenhum com dinheiro, é quase um ripão assim, é quase despojado de dinheiro, mas tem vários outros deuses, vários outros ídolos no seu coração. Dessa maneira, tanto ricos quanto pobres precisam ouvir essa exortação. Todos nós temos tesouros de uma espécie ou de outra, e o nosso tesouro talvez não seja o dinheiro, mas o nosso tesouro pode ser marido, esposa, filho. O nosso tesouro pode ser um dom, que quando calculado quanto ao seu valor monetário não representa muita coisa, mas é o nosso tesouro. Para certas pessoas, o seu tesouro é a sua residência, é a sua casa, e o viver somente para essa casa, para o seu lar, é o que está sendo tratado também nessa passagem. Às vezes a pessoa compra uma chácara para ser o seu hobby e vive escrava dessa chácara. Compra uma casa para viver confortável, mas vira escravo. Eu não pude ir no culto porque eu tenho que arrumar uma coisa, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que limpar uma coisa, eu tenho que fazer aquele outro. Ou eu estava cansado porque fiz aquele outro. Compra um carro para ter conforto. E aí se perde no carro. Não importa, senhores, o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro, aquela é a sua coisa mais importante para a qual você está vivendo, nos ensina o Dr. Lloyd Jones. Existem muitas pessoas que estão vivendo para muitas coisas que não são o reino de Deus. Por conseguinte, o coração do homem, e lembrem, o cerne interior do homem, a totalidade do homem, estará então inclinado a seguir e se devotar apaixonadamente por aquilo que ele valoriza, que é o seu tesouro particular. A pessoa começa a viver para aquilo, só fala naquilo, só pensa naquilo, guarda dinheiro somente para aquilo, pesquisa coisas relacionadas somente àquilo. Ela está escrava. Aonde estiver esse tesouro, lá estará o meu e o seu coração. E a questão que deve obter a nossa atenção é o nosso coração. E aonde que está o nosso coração? Nosso coração está no céu ou está na terra? Aonde estiver o coração, é onde nós iremos devotar tempo, atenção, dinheiro, esforços, valor. É aquilo que nós vamos buscar. É onde estará os nossos pensamentos mais repentinos. Faça uma análise. Quando você está parado sem fazer nada, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? As coisas do reino de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho que deve ser proclamado, a obra que deve ser continuada, a santificação que deve ser buscada. Aonde estarão os nossos pensamentos mais repentinos?
e os desejos e planos mais profundos. Quantas vezes nós estamos fazendo planos e planos e planos, e os nossos planos não têm nada a ver com o reino de Deus. Eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou casar. É esse tesouro que recebe atenção e guiará as ações e as devoções dessa pessoa. Eu creio, meus senhores, que todos nós somos homo adorans, homem de adoração. Alguns teólogos falam a respeito disso. Homem de adoração, homo adorans. E eu creio que nós somos isso antes mesmo de nós sermos homo sapiens ou homo faber. Antes mesmo de nós sermos homens sábios, homens pensantes ou homens que fabricam, que produzem, que fazem ferramentas e trabalham com elas. Pois conforme os nossos catecismos nos ensinam, qual é o fim principal do homem tomado da Escritura Sagrada? É glorificar a Deus e adorá-lo. Essa é a nossa principal finalidade. Nós fomos projetados para adoração, o que explica o porquê eu não acredito em ateus. Eu não acredito em ateu. O único tipo de ateu que eu acredito é o ateu não praticante. É só esse, porque na verdade todo mundo adora alguma coisa, todo mundo idolatra alguma coisa, ou seja, todo ser humano tem um lugar onde ele junta tesouro, e é lá que está o seu coração. Desta maneira eu concordo com Paul Tripp, quando ele afirma que adoração não é uma atividade, mas adoração é a nossa identidade. Não é uma atividade que nós fazemos, mas é o que nos identifica. Nós somos homens de adoração. E se é o que nos identifica, agora nós temos uma questão muito séria, porque há somente dois caminhos. É preto ou branco. Como aquilo que é o nosso tesouro e que nós adoramos é onde nós devotamos e encontramos o nosso coração, então nós podemos ou ser cristãos ou ser idólatras. Não há meio termo. Um é contrário do outro. E não existe um espaço para isentismo. Conforme o Salmo 115, vamos embasar biblicamente o que eu estou falando. O Salmo 115 diz que quem tem um ídolo e adora esse ídolo é o quê? Idólatra. Mas continua dizendo, é idólatra como o quê? Como a sua identidade. É o que identifica, a tal ponto de o salmista dizer que aquele que adora um ídolo torna-se semelhante a esse ídolo. É o que identifica essa pessoa. Quem somos determina o que nós fazemos, diz um pastor. E o que nós fazemos revela quem nós verdadeiramente somos e aonde verdadeiramente está o nosso coração e o que nós fazemos. É por esse motivo que temos tantos falsos crentes, tantos homens carnais com falsas profissões de fé vivendo nas igrejas, tantos materialistas, tantos homens terrenos misturados no meio do povo de Deus, que vieram talvez atrás de alguma promessa de prosperidade, ou de cura, ou de alguma coisa que valha. São homens que buscam ter dois senhores, mas possuem os seus corações devotados àquilo que é material, àquilo que é perecível, àquilo que é efêmero, àquilo que é corruptível e aquilo que é terreno. Provando que mesmo quando o ser humano está errado, ele é mais um homem de adoração do que um homem inteligente. Porque ele coloca o seu coração e a sua adoração em coisas que são corruptíveis, perecíveis. São homens cujos olhos são trevas, como nós vamos ver na próxima semana. E quão grandes trevas são, porque nem enxergam as trevas que estão. Se acham sábios, se acham bons, se acham melhores. Veja o seguinte:
tudo o que te impede de amar a Deus acima de todas as coisas, tudo o que se interpõe entre você e a obediência a Jesus, eis o tesouro ao qual o seu coração se prendeu. O que está te impedindo? O que está te impedindo de obedecer a Cristo Jesus? Notem o seguinte, meus irmãos: não foram os erros teológicos, não foram os pecados escandalosos, né? Tem aqueles pecados mais escandalosos que a igreja não tolera, ou nós, né, como reformados, caçador de heresia. Não foi nem erro teológico, nem pecado escandaloso que afastou aqueles convidados para uma ceia feita por um rei, naquela parábola em Lucas 14. Lembram da parábola? Um rei mandou convidar as pessoas para uma grande ceia, para um grande banquete. Um havia comprado um campo, era ali que estava o seu tesouro. O outro havia comprado 5 juntas de boi, e era ali que estava o seu tesouro. O terceiro havia se casado, e era ali que estava o seu tesouro. Qual é a nossa desculpa, senhores? Aonde está o nosso coração quando nós nos excusamos do convite celestial de Deus que nos chama à sua mesa? Qual é a nossa desculpa? Notem o seguinte ainda: assim como o dinheiro, nenhuma daquelas coisas que afastaram esses homens eram mais si mesmas, de maneira alguma. Nós podemos chamar cada uma delas de bênçãos. Um prosperou, comprou mais, o outro casou, que bênção maior há do que isso? Poderíamos chamar elas de bênçãos. Contudo, essas bênçãos tornam-se maldição quando são suficientes para nos afastar do banquete do reino de Deus. Tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus é um ídolo, é um inimigo. Veja, na parábola das sementes, em Mateus capítulo 13, acontece o mesmo na terceira semente. Jesus diz o seguinte: quanto ao que foi semeado entre espinhos, lembra que ela começa a crescer de repente e de repente morre? E ele explica: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas, prestem atenção, preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Nota, não foi erros teológicos, não foram heresias, não foram grandes pecados daqueles que nos assustam, mas foi o pecado que mais aborrece a Deus: idolatria. Portanto, diz o nosso Senhor, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que ela possa conseguir. Lucas 12. Senhores, Deus não divide a sua glória, Deus é zeloso pela sua glória. Se amarmos a Deus, nós odiaremos o mundo, aborreceremos o mundo, e o mundo, consequentemente, nos odiará. É Deus acima de tudo. Vejam que o próprio Senhor Jesus nos diz o seguinte: quem não aborrecer pai e mãe por causa do meu nome. O que ele está querendo dizer aqui, senhores? Nós temos que compreender essas coisas. Ele está dizendo que nós temos que odiar, porque aborrecer é odiar. Nós temos que odiar pai e mãe, é isso que ele está dizendo? De maneira alguma. Ele cumpriu toda a lei. Ele nos salvou para que nós pudéssemos cumprir e obedecer a lei. E qual é o 5º mandamento? Honrar pai e mãe. O nosso Senhor jamais vai contra a sua própria lei que Ele deu. Mas o que Ele está dizendo é o seguinte: que se você não tiver o seu amor principal, o motivo da sua vida, o seu tesouro em Cristo, se tiver em qualquer outra coisa, ainda que seja no seu papai, na sua mamãe, no seu filhinho, no seu trabalho, na sua própria vida, você não é digno dele.
Se amarmos a Deus, odiaremos o mundo, e o mundo vai nos odiar. Mas se nós tentarmos amar a Deus e amar ao mundo, nós vamos desonrar a Deus, nós vamos desprezar a Deus, e nós seremos então dignos da sua ira santa, pelo zelo do seu nome. E ao final desse processo, meus senhores, nós passaremos a odiar a Deus. E muitos jamais vão admitir isso. Muitos vão negar o seu ódio. Não, você está falando bobagem, eu não odeio a Deus, eu amo a Deus. Mas as pessoas demonstram esse ódio através da desobediência, através da irreverência, através da autonomia. Auto para mim mesmo, eu mesmo, nomia de lei, eu sou lei para mim mesmo, ninguém pode me julgar. Da cobiça, odiamos e negamos através da cobiça, da avareza, da dedicação a um ídolo, da busca desse ídolo, do zelo por esse ídolo. Eu mesmo já passei em minha vida do tipo de oração que a gente acha que é espiritual, mas é idólatra. Senhor, só não toca nessa pessoa. Tira tudo, mas só não faz isso. Parece bonito, né? Parece que está demonstrando grande amor, né? O que está sendo dito é o seguinte: Senhor, Tu és Deus sobre toda a minha vida, menos aqui. Aqui eu tenho um ídolo. E para a gente manter um relacionamento legal, afinado, não toca aqui. Senão o negócio vai ficar feio. E é exatamente lá que Deus vai e arrebenta. Isso serve para amolecer alguns e para endurecer outros. E Deus é glorificado em ambos. Ali estarão os nossos pensamentos, os nossos ídolos, como também o nosso pensamento interior. O primeiro pensamento, o livre pensamento, o pensamento fixo, o pensamento frequente, o pensamento que é familiar. É nos ídolos que nós acabamos fazendo isso. Você só pensa na conclusão do seu curso, você só pensa no escritório que vai abrir, você só pensa em entregar tal pedido, você só pensa em crescer, você só pensa em comprar. Às vezes é mais espiritual, você só pensa em ajudar os outros, mas para ajudar os outros você precisa de dinheiro. Então na realidade você está pensando em você mesmo. Eu amo a palavra de Deus, ela mostra como eu sou um verme, como os senhores são vermes. E não estou pregando lei aqui, eu estou pregando graça, porque se não fosse a graça de Deus, nós jamais poderíamos entender a aliança de Deus e nos regozijar dizendo que Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Mas a pergunta é: o nosso coração de fato é dele? A devoção que deveria ser ao Senhor divide o nosso coração. Não podemos fazer isso. Entesouramos tesouros na terra com ídolos, e Deus não aceita essa afronta. Aonde quer que esteja o nosso coração, caso não seja em Deus, ali estará o nosso ídolo, ali estará a abominação, ali estará o nosso tesouro que nós construímos com um bezerro de ouro. Juntamos as nossas riquezas e fizemos um bezerrinho de ouro. E ninguém pode servir a dois senhores, porque amaremos um e desprezaremos o outro, nos dedicaremos a um e odiaremos o outro. Estaremos dispostos a aborrecer o Senhor? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Nos diz Jesus em Lucas 6. O que nós amamos acima de tudo mais? Se pergunte. O que nós amamos acima de todas as coisas? Deus, o seu reino. Façamos um teste. O que tem ocupado os nossos pensamentos? O que tem ocupado os nossos sonhos? O que tem ocupado as nossas conversas? O que tem ocupado os nossos esforços?
Se o nosso tesouro está sobre a terra, os nossos corações são terrenos, disse um grande homem de Deus. O que nós estimamos acima de Deus, porque o nosso tesouro está naquilo que nós estimamos. O que nós estimamos acima de Deus? O que nós temos ajuntado? O que nós desejamos ajuntar? Porque o coração se apega naquele tesouro que é amontoado. E digo mais, o nosso coração se apega naquele tesouro que nós desejamos amontoar, e que é o pior de todos, porque nem ter nós temos, mas o nosso coração está ali, e Deus é desprezado. Aonde está o nosso tesouro? Aonde está o nosso coração, senhores? Seria sábio deixar tudo o que nós temos funcionar como ímãs, que nos levem na direção certa, apontando a direção certa como numa bússola, diz Spurgeon. Se o nosso melhor está no céu, nossos melhores pensamentos irão nesta direção. Mas se os nossos bens mais preciosos são terrenos, o nosso coração está preso na terra. Isso nos leva a terceiro ponto. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Vou dividir em duas aplicações. A primeira, não entesoureis para vós tesouros na terra. Meus irmãos, o judaísmo e o farisaísmo davam uma ênfase errônea aos bens materiais. Algo que não acontece nos dias de hoje, de maneira alguma. Os fariseus e a sua cobiça, eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Isso também é algo que em absoluto acontece nos dias de hoje. E por causa disso, nasce o erro da aversão à riqueza. Parece que Deus só tem compromisso com o pobre. Isso não passa também de ressentimento daqueles que não têm e queriam ter, ou que estão de olho no que o outro tem. O dinheiro é mau? Não, de maneira alguma. Paulo explica que não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, lá em 1 Timóteo 6. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O amor ao dinheiro. Possuir coisas, possuir propriedades, possuir carros, é mal? Não. Diversos mandamentos da lei do Senhor versam sobre a propriedade privada como um direito a ser honrado e respeitado e defendido. A questão, senhores, é o amor, a sedução, a idolatria às coisas da terra. Jesus não condena o ter dinheiro. Jesus não condena o você fazer uma previdência. Jesus não condena isso de maneira alguma, mesmo porque a Bíblia exorta que nós consideremos as formigas. Elas estocam o fruto do trabalho para o inverno ou para a crise. E é sábio que nós também façamos isso. Guardemos uma reserva para o futuro. Pensemos no dia de amanhã. Deus não recriminou José no Egito quando ele recolheu uma grande parte dos 7 anos de prosperidade, porque haveriam 7 anos de fome. Jesus também não diz que a riqueza é condenada, porque o fruto do trabalho honesto, a graça de Deus, a bênção divina de Deus, podem tornar qualquer pessoa trabalhadora próspera, talvez até rica, abençoada por Deus. Deus deu riquezas a Salomão. Jesus não condena também o uso do fruto do nosso trabalho para o nosso desfrute pessoal. Tem gente que fica com peso de consciência e outros irmãos vêm e apontam o dedo. Parece que você trabalha e você não pode usufruir. Você não pode andar com o seu carro, você não pode usufruir a sua casa, você não pode comprar determinado alimento ou ir comer fora ou alguma coisa que valha. Não é proibido isso. O que é proibido são os excessos. Os excessos. É só isso. Jesus não nos condena por possuir dinheiro, mas condena se o dinheiro nos possuir. O problema não é ganhar muito dinheiro. O problema não é guardar dinheiro no bolso, diz um pastor, mas o problema é entronizar esse dinheiro no coração. Não devemos nos sobrecarregar com os tesouros deste mundo, que somente nos sobrecarregará e somente nos contaminará.
que está sujeito a fazer com que nós naufragamos. Mas devemos acumular bons valores, diz um puritano. As nossas riquezas, os nossos bens, os nossos tesouros, eles podem pavimentar um caminho para onde nós escolhermos levar os nossos corações. Para onde você quer levar o seu coração? As nossas riquezas, os nossos bens, as nossas posses podem pavimentar um caminho, seja ele da terra ou do céu, seja ele do inferno ou do reino de Deus. Contudo, devemos lembrar ainda que os tesouros terrenos e as riquezas materiais não seguirão nem para o alto, nem para baixo da terra. Elas são perecíveis. Não há cofre em nenhum caixão. Jó diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ninguém leva nada. Que miséria! Que miséria, senhores! Se os nossos bens não forem consumidos por traça, se não forem destruídos por ferrugem, se não forem roubados por ladrões, e existem vários ladrões. Não é só o ladrão que toma, existem impostos abusivos, existem enfermidades, existem gastos com desastres naturais. Se os nossos bens não forem consumidos por nada disso, ainda que nós pudéssemos mantê-lo até o final da nossa vida, nós não poderíamos levar esses bens nem para o céu, nem para o inferno. Que coisa triste. A riqueza deve ser fruto do trabalho honesto, equilibrado, que honra a Deus, que é dado pela graça de Deus. A riqueza pode ser uma dádiva de Deus, contudo nem todos são agraciados por ela. Ser próspero não é direito. Deus prospera quem quer, Ele salva quem quer. Quanto mais prosperar, não é direito adquirido. De modo que, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. E nesse momento do Sermão do Monte, é justamente a respeito disso que Jesus fala. Comida, bebida, o que vestir, não vos preocupeis com essas coisas. Os gentis andam inquietos, incertos sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir. Nós não podemos ficar incertos, nós temos que confiar. Onde está o nosso coração? Deixe-me narrar uma história comum para os irmãos. Um homem passou numa rua. Uma rua que lhe dava um certo prazer, ele gostava daquela rua. Ele passou e viu um terreno, e o terreno pareceu ser bom. Ele foi atrás e adquiriu esse terreno, comprou o terreno. Depois de comprar o terreno, reuniu engenheiros, fiscais, fez um planejamento, fez um projeto para uma casa, viu a topografia, viu o que precisava fazer, mandou construir essa casa, conforme foi planejado. Escolheu cor, escolheu como ela seria, escolheu os móveis, os objetos de decoração, mandou instalar todas as coisas, deixando tudo como ele queria. O que nos parece? Qual seria a nossa reação diante disso? Que esse homem, em breve, vai se mudar para essa casa. Ele, em breve, vai fazer uso dessa casa. Por quê? Porque lá ele tem investido tempo, dinheiro, pensamentos, pesquisa, projetos, adequação. Lá ele tem investido o seu tesouro. Lá naquela casa está o seu coração. Aonde estiver o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Aonde está o nosso? Eu temo, com dor no coração, que o tesouro de muitos que me ouvem hoje é sem nenhum valor. É um tesouro perecível, tão efêmero quanto o seu celular que você troca a cada 6 meses. Tão efêmero quanto as curtidas que você recebe nas suas redes sociais, as quais você não consegue se desligar. Faça um teste. Quanto tempo os senhores passam por dia no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp? Quanto tempo por dia? Quanto tempo por dia? Ou quanto tempo já passaram ao longo da vida de vocês no livro de Naum?
Naum? Existe Naum? Quanto tempo vocês passam ou passaram em oração, em leitura da palavra, em meditação da palavra? Quanto tempo vocês gastam em auxílio desinteressado ao próximo? Senhores, nós entesouramos aquilo que amamos e num ciclo nós passamos a amar aquilo que nós entesouramos. E o que nós temos entesourado? Aonde está o nosso coração? Spurgeon diz o seguinte: se nós estamos indo para o céu, enviemos os nossos tesouros adiante de nós. Onde nós estamos enviando os nossos tesouros? Para aquele buraco negro chamado internet? Observem o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco. Talvez Deus esteja dizendo para nós esta manhã: louco, essa noite te pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Somos ricos para com Deus? Observe ainda a advertência do apóstolo Tiago: as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. E o que entesourastes? Em segundo lugar, devemos entesourar para nós tesouro nos céus. Que estupidez tão grande é amontoar bens onde há de se deixar e não enviá-los para onde se há de ir. Coloca as tuas riquezas aí, aonde tens a tua pátria. Qual é a nossa pátria, senhores? Ao bem-aventurado, ele é cidadão do reino, pertence ao reino. Somos cidadãos do reino. Essa é a nossa pátria. Um puritano diz que se soubermos o que somos e se considerarmos a nós mesmos e se conhecermos para o que fomos feitos, que é para adorar a Deus, e a duração da nossa continuidade, porque aqui nós morremos, mas temos uma eternidade de vida, veremos que é tolice acumular nossos tesouros na terra. Quantos tolos, quantos loucos nós cruzamos diariamente. Será que não cruzamos quando nós nos deparamos no espelho? O coração não pode estar em ambos os lugares ao mesmo tempo. É uma proposição em que um exclui o outro. Aonde estiver o tesouro está o coração. Não pode estar em Deus e nas riquezas, em Deus e em ídolos. Ele estará ou no céu ou na terra, ou nas coisas materiais, ou nas espirituais, ou nas coisas passageiras e finitas, ou nas coisas eternas, ou naquelas coisas em que há risco de perda, que são corruptíveis, ou nas coisas incorruptíveis. O bem-aventurado deve ser movido por gratidão, ele deve suspirar pelas coisas eternas e ter o reino de Deus como seu tesouro. Ele deve reconhecer a soberania de Deus em cada esfera da sua vida. Deus é soberano sobre tudo, não só sobre o seu culto, mas a sua vida inteira. E nestas coisas então estará o seu coração. E neste caso, diz um teólogo, o dinheiro será uma ajuda, não um entrave. O dinheiro não será pedra de tropeço, mas uma ajuda. Devo ressaltar que tesouro no céu não é mérito. Devo ressaltar que tesouro no céu, muito menos é mérito salvífico. Por favor, senhores, não vão
entender nada nesse sentido. Jesus está pregando para crentes. O sermão do monte é para bem-aventurados, porque somente salvos podem juntar esse tesouro. Somente o bem-aventurado, por meio da santificação do Espírito Santo de Deus, pode desenvolver um caráter como o de Cristo. Somente o regenerado pode ter a sua fé, a sua esperança e o seu amor aumentados. E segundo Paulo, lá em 1 Coríntios, essas coisas, fé, esperança e amor, é que permanecem. Somente o bem-aventurado pode acumular crescimento e conhecimento de Cristo Jesus, que um dia verá face a face. Somente as orações dos filhos de Deus sobem como incenso. E somente as lágrimas do Filho de Deus é que são recolhidas e guardadas. É o bem-aventurado que Deus prospera. E prospera para que invista na proclamação do Evangelho e na manutenção e sustento das igrejas. Senhores, foram os bem-aventurados que deram ao Ocidente os hospitais. Foram os bem-aventurados que deram ao Ocidente as creches, os orfanatos, os asilos, as escolas e as universidades. Foram os bem-aventurados que formaram o Exército da Salvação e outros grupos de ajuda para eclesiásticos, onde é fornecido alimento, onde é fornecido roupa e onde é fornecido um lugar para passar a noite. Somente os bem-aventurados é que formam coisas como Visão Mundial e outros grupos, outras ONGs nesse sentido, que recolhem dinheiro de doadores ao redor do mundo para investir numa localidade e fazer ela autossuficiente, e para investir nas crianças dessa comunidade, para que parem de trabalhar e vão à escola e tenham um ganho. Foram os bem-aventurados que deram ao Ocidente abrigos, albergues, cozinhas comunitárias, capelania, comunidades terapêuticas para o tratamento de toda sorte de vício e de transtorno. Somos nós, senhores, que devemos dividir o nosso pão, não para desenvolver o nosso espírito, como algumas religiões acreditam. Vamos desenvolver o nosso espírito, vamos dividir, vamos dar para alcançar a salvação. Não para isso, não para merecer salvação, mas por termos sido salvos. Nossa vida não importa mais, nossa vida está com o Senhor. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque nós compreendemos que se Deus nos deu o pão, um pouco a mais, Ele nos deu para nós dividirmos, para a sua honra e para a sua glória. Quem ajunta tesouros na terra, geralmente ajunta para fazer o seu nome reconhecido, o seu legado reconhecido, imortalizado, mas o tempo, as pragas apagam, corrompem, ou os ladrões roubam esse legado. Não fica nada. Famílias famosas desaparecem, vêm e vão. Agora quem ajunta tesouro no céu, não faz pelo retorno, que virá, é verdade. Há essa promessa, não podemos escapar da promessa, mas não é somente essa promessa que nos move. Ele faz para que o nome do Senhor seja santificado e glorificado. O próprio Senhor ensina um princípio importante na controversa passagem do administrador infiel. E pelo menos uma coisa fica evidente nessa passagem: se você tem dinheiro, use esse dinheiro corretamente, enquanto você estiver nesse mundo, para que ao chegar na glória, os beneficiados pelo seu dinheiro o recebam. Somos fiéis no pouco? Como nós seremos fiéis no muito se não somos no pouco? Sabemos aplicar as nossas riquezas? Se não soubermos como nos seria confiada a verdadeira riqueza, pois não podemos servir a Deus e as riquezas. Caso fosse nos cobrado, agiríamos igual ao jovem rico. Olha que Jesus disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que coisa triste. Será que nós somos igual a esse jovem?
Nós cumprimos os mandamentos, nós não temos outro Deus, nós guardamos toda a lei, nós honramos, nós jejuamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo. Tá, então vai e vende tudo que tem. Não, na realidade eu tenho vários ídolos, eu não posso soltar nada, eu não amo nada mais, além da minha riqueza. Sejamos, senhores, ricos de boas obras, generosos em repartir, em acudir ao necessitado, que acumulemos tesouros, mas para o futuro. Se aprover a Deus em nos abençoar com riquezas materiais, e louvado seja o seu nome por isso, que nós usemos esse dinheiro, esses recursos, como bons administradores, e jamais consideremos essas riquezas o nosso tesouro. Deus dá, Deus tira até a vida. Se aprover a Deus nos abençoar com apenas o suficiente, ainda assim, ainda que seja somente o suficiente, nós devemos estar prontos a repartir. Ninguém fica pobre, ou se já for pobre, ninguém fica mais pobre por aliviar a dificuldade de alguém. Nunca vi dizer isso. Eu tinha só um pão, veio alguém com fome, dividi o pão com ele e agora eu sou pobre. Você já tinha um pão só, você já era pobre, mas você matou a fome de alguém. E a grande parte, meus senhores, da assistência social ao redor do mundo é feita por pobres. Pobres no tesouro terrestre, mas rico no celeste. Que nós ouçamos ao Senhor, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Em outro lugar diz: vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Essa é a riqueza que nós devemos carregar. Paulo em Atos nos diz: dar é melhor do que receber, e quem já deu e quem já recebeu sabe que dar é melhor do que receber. Porque a Bíblia nos ensina que ter para emprestar é sinal de bênção. E precisar pedir emprestado é castigo. Quando damos, ganhamos o que nós damos. E perdemos aquilo que nós retemos. Nós nunca perderemos aquilo que nós repartirmos. E veja, mesmo que nós sejamos abusados por aproveitadores, e há aproveitadores, e eles nos abusarão, quem trata de aproveitador é o Senhor. As esmolas de Cornélio subiram. E Pedro foi avisado por Deus: vai até Cornélio, porque as suas orações e as suas esmolas subiram. Jesus nos diz que o bem-aventurado é misericordioso, no capítulo 5, verso 7. Cristo ensina ainda no verso 42 que o bem-aventurado deve ajudar aquele que pede. Cristo orienta o bem-aventurado a dar esmola não ao som de trombetas, mas em secreto. E por quê? Porque o Pai que vem em secreto o recompensará. Agora Cristo ensina a não acumularmos riquezas no lugar errado. Chama de louco aquele que estava preocupado em construir celeiros, mas não se preocupava com a própria alma. Com que nós nos preocupamos? Qual o propósito de Deus quando Ele nos faz prosperar? Senão para aliviar o sofrimento do próximo. Se não for para investir no reino, se não for para fazer algo útil, qual é o propósito? Se esse não for o caso, eu temo dizer que prosperidade seria então uma punição. E eu creio que Deus faça isso com muitas pessoas, e tem feito isso com muitas pessoas. Tem feito delas prósperas, para punição delas. Seus corações são terrenos. O seu reino é terreno. Eles não querem, eles não podem, eles não anseiam pelas coisas do alto. Mas nós devemos, portanto, estar preocupados em escolher sabiamente o nosso tesouro. Porque a disposição da nossa mente e, consequentemente, o sentido da nossa vida, o nosso coração, ele será ou carnal ou espiritual. Ele será ou terreno ou celestial, não há meio termo. O coração segue o tesouro, como a agulha segue um ímã, como um girassol segue o sol. Aonde estiver o tesouro, ali estarão o valor e a estima e o amor e a afeição, nos diz um puritano. Irmãos, vamos ficar em pé.
enquanto você fica em pé, eu vou repetir: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Preste atenção no que Paulo fala em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Nós temos pensado nas coisas que são de cima, ou nós temos gasto todo o nosso tempo com as coisas que são da terra? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, misericórdia de nós, Senhor. Pai, a Tua palavra nos ensina que Tu abomina o homem de ânimo dobre. Tu abomina a idolatria. Tua palavra nos ensina que os ímpios se preocupam com as coisas dessa terra. Tua palavra nos ensina que o justo jamais mendigará o pão. Claro que o pão não vai cair do céu, mas nos dá, Senhor, a compreensão de que Tu nos abençoa em tudo aquilo que nós fazemos, quando fazemos para a glória do Teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Porque nem eu e nenhum dos que me ouvem, com certeza, pode escapar isento dessa palavra. Todos nós temos inclinações, todos nós temos os corações divididos, mas que não seja mais assim, Senhor. Eu te peço por misericórdia. Muda as afeições dos nossos corações, circuncida os nossos corações, para que depositemos eles somente em Ti e nas Tuas coisas, e os nossos pensamentos estejam todos calibrados com o Teu reino. Que pensemos nas coisas do alto, nas coisas que Te glorificam, que usemos as coisas que estão às nossas mãos para fazer aquilo que Tu nos ordena fazer. Nos dá sabedoria, nos dá humildade, nos dá dependência, nos dá reverência. Livra-nos da idolatria, livra-nos, Senhor, da ambição desmedida. Livra-nos de sermos avarentos. Tem misericórdia de nós, nos perdoa, renova no sangue de Cristo Jesus a aliança conosco, nos aceite envergonhados que estamos. Continua, Senhor, ao longo desse dia quebrantando os nossos corações com a Tua palavra. E continua nos reedificando com Teu Santo Espírito na graça e misericórdia de Cristo Jesus, para que nós possamos dizer com convicção, com testemunho do Teu Santo Espírito no nosso coração, que os nossos corações estão inclinados a Ti, que a nossa riqueza está em Ti e no Teu reino, a qual Tu nos trouxe. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.